Ai, daqui a pouco vem a sapatão do Twitter falar lesbianismo sempre foi sobre duas mulheres. Ai, mona, pelo amor de Deus, 2025, sabe? Olá, sinners! Meu nome é Alessandra, a biblioteca está aberta. E hoje a gente vai continuar no nosso processo de desconstrução de identidades. E a gente vai falar, essa frase que dá título ao vídeo, lésbicas não são mulheres, não é minha, tá? Essa frase é da Monique Wittig, que é uma crítica lésbica, tá? Então a gente tá falando de uma mulher que tem local de fala, apesar de que a gente precisa desconstruir essa ideia de local de fala também, né? Que ela é bem perigosa. Mas então vamos lá, o que significa a ideia de que lésbicas não são mulheres? Porque agora tem a discussão no Twitter, que pessoas não binárias não podem ser lésbicas. Ah, ele é não binário, mas ele usa ele dele, então ele não pode ser lésbica. Ai. Volta no meu vídeo ali sobre política sem identidade, ao invés de mexer o saco, e aí fica tudo bem. Então, o que a Monique Wittig quer dizer com essa frase? Lésbicas não são mulheres. Bom, pois bem, a gente precisa entender primeiramente o que são mulheres, né? Ah, Jax, mas isso é fácil. Acabei de fazer um vídeo sobre sexo não é biológico, aí você volta lá antes de falar que é porque é XX ou tem vagina, até que a gente já superou essa parte, beleza. Aí você vai falar, não, mas uma mulher trans pode ser lésbica, beleza. Tá, e o que significa ser mulher? De onde vem essa ideia de mulheridade, né? Que está sendo desconstruída dentro da teoria queer? Vem de um espaço de construção binária entre homens e mulheres, né? Então, quando se usa essa diferenciação sexual, e lá atrás, né, porque a Lerda Gerner já fez esse estudo, se vocês não leram A Criação do Patriarcado, da Lerda Gerner, é assim, fundamental, vamos dar uma lida antes de falar do que a gente não sabe. E ela vai demonstrar como a biologia foi usada 4.000 anos antes de Cristo, para fazer uma diferenciação em que as mulheres tinham que ficar em casa e fazer coleta, porque elas engravidavam, tinham que cuidar das crianças, enquanto os homens conseguiam ir para caça, né, ser mais nômades, se a gente pensar assim. E aí isso criou um sistema de gênero que colocou o homem em um espaço superior. Então a gente dividiu a sociedade entre dois tipos de pessoa, os homens e as mulheres, e alocou os homens numa posição superior, e assim se instaurou o patriarcado. E aí a gente passa pela história, isso tudo acontece várias vezes e tal, a gente chega aqui hoje em dia, e aí é o que eu falei no último vídeo, a gente não pode considerar que a mulher é quem engravida e tem que ficar em casa enquanto o homem pode sair pra caça, porque senão é o nosso mundo real. A gente precisa ser sincrônico, a gente precisa olhar pra nossa realidade e falar do que é ser mulher aqui hoje. Lembra o exemplo que eu dei? Que uma pessoa com pó de arroz, blush, salto, na França do século XV era um homem? Então, o que era uma mulher, né? Vamos entender o que é uma mulher no momento que a gente está. E aí, a conceituação da Monique Wittig, a partir até desse pensamento em torno do sistema patriarcal, é o que muitas vezes a gente entende como feminismo marxista. O que isso quer dizer? O Marx, e aí a gente tem vários teóricos marxistas aqui, né? Inclusive a minha mãe adotiva, que não sabe que é a minha mãe, Rita Von Hunt. Eu não sou marxista a nível teórico, eu sou marxista a nível prático, mas eu acho que a teoria do Marx já superamos, né? Vamos estar evoluindo disso aí. Mas o Marx trabalhava muito com a ideia de luta de classes, que tudo no mundo é sistematizado a partir de uma luta de classes. Né? Mas tá bom, Marx. E aí a Monique Wittig vai falar que as ideias de homem e mulher também são regimentadas por um sistema de classe. Ou seja, a gente tem homens, mulheres, duas classes em que os homens são dominantes e as mulheres são submissas. Só que essas classes, assim como as classes de opressor e oprimido, só existem com relação a uma outra, né? Então, para a gente ter mulheres, a gente precisa que homens existam, porque as mulheres são submissas aos homens. Pois bem, se a mulher e a ideia de mulher existe com relação à ideia de homem, então as lésbicas vão subverter esse paradigma. Porque a existência lésbica permite uma existência feminina, né, feminilizada, esses termos são problemáticos, para além de uma relação com os homens. Mas se essa existência não tem relação com os homens, então não tem como ela ser uma mulher. E é daí que a gente pensa em frases, por exemplo, ah, aquela mulher sapatão porque ela nunca teve um homem de verdade. Ah, vem cá que eu te transformo em mulher. Ou quando é um casal gay de dois homens e escuta, vira homem. Ué, mas são dois homens, é por isso que é gay, é por isso que te incomodou. Vira homem? Como que um gay vai virar homem? Ah, ele vai ficar com uma mulher. Por quê? Porque o homem só existe em relação à mulher.
Ah, então se esse sistema de gênero é binário e só existe com relação ao outro, a partir do momento que nós temos mulheres que têm relações entre si e conseguem existir, inclusive romântico sexualmente, para além da existência masculina, elas não são mulheres. Elas não cabem dentro desse sintagma, porque esse sintagma está associado aos homens. Então, quando se fala que lésbicas não são mulheres, não é vou apagar a sua história. Vamos entender como essa história é especificamente construída. Lésbicas nunca foram mulheres. Nunca foi sobre mulheres. E aí volto para a discussão que a gente estava tendo sobre uma luta política não identitária, né, da autorização de esse amor existir para além de construir uma história lésbica, apesar de que você conhecer a sua história e de onde vem o que você conhece hoje em dia como identidade, ser muito importante. Estou aqui de roxinha, né, olha só, violeta, símbolo lésbico, historicamente falando. E é interessante a gente ver como o discurso conservador que vai falar, um não binário que usa ele dele não pode se definir como lésbica, porque lésbica é um lugar de mulheres. Mas a gente acabou de falar que lésbica não é um lugar de mulheres. Mas então o que acontece com essa identidade? Como a gente constrói essa identidade? A gente tem que construir, a gente tem que segmentar isso de uma forma, a gente tem que definir, precisa do dicionário, ou essas existências, essas multidões queer, né, reverberando lá no Preciado, elas podem exercer uma luta política que supere uma definição de dicionário, né, denotativa de o que quer dizer ser lésbica. A gente tem que falar, essa aqui é lésbica, essa aqui é sáfica. Mas ele é um não binário que nasceu homem, se identifica como não binário, usa ele dele, namora uma mulher, então eles são um casal heterossexual, apesar de ele não estar no sistema cis heteronormativo. As coisas são instáveis. É isso que a teoria queer vai fazer, né? Vai desestabilizar esse lugar de conforto. E é um pouco isso que a gente faz quando a gente fala que lésbicas não são mulheres. Porque, mas eu construí toda a minha identidade como sendo uma mulher que gosta de outras mulheres. Não. A sua identidade foi construída na sua cabeça como uma mulher que gosta de outras mulheres, porque é isso que o sistema te falou, apesar de o sistema nunca ter lido essa identidade como mulheres. Então, as coisas não são tão simples. Parece que dentro dos estudos de gênero, as pessoas acham que qualquer um pode falar. Né? Se fosse economia avançada, ninguém achava que sabia discutir economia avançada, mas os estudos de gênero, todo mundo tem alguma coisa a dizer. Porque a minha experiência, a sua experiência é irrelevante, meu bem. O que você acha, o que você viveu, não é relevante para um sistema de estudos que você está desenvolvendo há anos, sabe? Então, é isso. Eu quis trazer essa frase da Monique Wittig para provocar um pouco e para ter essa discussão sobre o que é mulher, o que é lésbica, mas especialmente pra gente chegar nesse ponto que eu já fiz nos 2 últimos vídeos de, gente, identidade, mano, 2025. Sabe? Vamos entender que esses paradigmas são instáveis, que esses paradigmas são historicamente construídos e a partir de um sistema de poder que a gente deveria desestabilizar. E vamos ignorar essa busca eterna por qual é o meu título, qual é a minha caixa, e nos unir numa multidão queer cujo objetivo é romper com o cis heteropatriarcado. E é isso de várias formas, que seja uma forma de divulgação de conhecimento, que é o que eu faço aqui no canal, de desenvolvimento teórico, que é o que eu desenvolvo dentro da minha vida pessoal, que eu sou intelectual, que é a minha prática, que seja um ativismo mais prático. Meu irmão, beijo, Flow, trabalha com um ativismo muito diferente do meu, mas nós dois lutamos pela mesma causa, pela irrupção desse sistema, sabe? Então vamos nos encontrar nessa briga, ao invés de ficar discutindo no Twitter quem tem direito de ser lésbica, sendo que isso já foi desconstruído há anos. Que tal? Eu acho que esses últimos vídeos vieram de um lugar muito cansada de ler umas coisas e pensar, não é possível que vocês realmente acham que isso é relevante, sabe? Que a gente ainda tá nesse espaço, a gente tá num lugar que a gente precisa juntar, que a gente precisa brigar e desconstruir. Vamos voltar para aquela era Temer, que tava todo mundo, vai, esquerda, desconstrução, porque esse neoliberalismo já deu. Né? Eu acho que até esse mês eu foquei mais em estudos sociais, estudos de gênero do que em literatura, porque tá difícil. Mas mês que vem eu volto a falar de literatura dentro dos estudos de gênero, porque eu vou falar da minha dissertação, que eu estudei no mestrado, o que eu defendi, tudo vai ser lindo. Aí vocês vêm aqui conversar com a titia. Mas vamos estudar, vamos se organizar e vamos parar de falar bosta no Twitter, né? Tá bom? Temos combinado, eu e vocês e eu. Tem um coraçãozinho nos comentários. Beijo, coraçãozinho roxinho pras minhas lésbicas, amo vocês.